Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos. Eu espero que todos estejam muito bem, apesar de toda essa distância, como a gente tem falado. A igreja tem se mobilizado, a gente tem visto muitas ações aí acontecendo nas redes sociais, o que é muito bom, porque nos deixa movimentando, né, de certa forma, e conectados e juntos. Eu estou muito feliz porque eu falo sempre isso para os meus alunos, é um privilégio poder participar e compartilhar desse tesouro que o Senhor nos deixou, que é a palavra de Deus. Né? Na aula do Ricardinho, o Ricardinho falou exatamente isso. Né? Falou que a palavra do Senhor é um tesouro deixado para a gente e a gente tem o privilégio de poder o quê? Estudá-la melhor, poder saber quais são os segredos, todas as coisas que o Senhor deixou para a gente, né? E eu glorifico a Deus, principalmente, né, lógico, sempre, pela participação de vocês, pelos retornos que a gente tem tido no chat, em todas as demais redes sociais. Isso tem sido muito legal, gente. É muito importante que vocês assistam, participem, perguntem, estejam junto com a gente, para a gente fazer sempre o melhor para vocês, tá bom? E hoje, gente, eu quero dar alguns recadinhos importantes. O primeiro recado é que depois dessa sala, depois de assistir essa aula, a gente vai abrir uma sala no aplicativo Zoom para a gente conversar um pouquinho a respeito das aulas, perguntas, bater um papo com vocês, aprofundar um pouquinho mais esse assunto, caso tenha necessidade, tá bom? A gente vai abrir com os demais professores depois dessa aula, beleza? Além disso, continue participando pelo chat. Na última aula, né, que eu dei, a gente teve um retorno muito legal de perguntas, de participação, o que é essencial para a gente tornar a aula mais dinâmica, mais gostosa, e isso torna, até para vocês que estão assistindo, mais interessante, né? E aí, gente, à medida que a aula vai acontecendo, a gente vai tentando, tá, tirar as dúvidas. Se a gente não conseguir tirar todas as dúvidas, a gente joga ou para a próxima aula, o próximo professor tira as dúvidas, ou a gente vai para o Zoom, tá bom? E hoje eu tenho o prazer de ter 3 professores muito bons, muito especiais para mim. Eu vou deixar eles se apresentarem aí para dar um oi para vocês. Tudo bom? Sou o professor Ernesto, né? Sou seminarista no Seminário Teológico Batista Nacional e é um prazer estar com vocês nessa aula hoje e com certeza vai ser muito bom ao nosso chat daqui a pouquinho, tá bom? Olá pessoal! Meu nome é Rodrigo Rotirotti, também sou aluno do Seminário Batista Nacional, professor na Igreja Batista Aliança Eterna. É um imenso prazer poder estar participando junto com os irmãos nessa aula tão maravilhosa que a Bárbara preparou para nós. Graças a paz, irmãos. Eu sou Isaías Gavioli, lembra desse nome, está escrito no livro da vida, e também faço parte desse corpo de professores da Igreja Batista Aliança Eterna. É um prazer imenso estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado. Que time, hein, gente? Estamos super bem amparados aqui, todos seminaristas, então pode mandar perguntas, hein? E hoje, eu esqueci, gente, na semana passada, confesso que eu esqueci, acho que eu estava nervosa, enfim, de orar, né? Então hoje eu não esqueci. Nós vamos começar a nossa escola bíblica com uma oração e eu vou pedir para um professor voluntário aí puxar essa oração para a gente. Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui ligados, Pai, através dessa tecnologia, que possamos ainda, meu Pai, nesses dias tão complicados, aprender da Tua palavra, Senhor Deus. Agradeço a Ti, pois eu sei, Senhor, que através disso o Senhor tem alcançado muitas vidas, meu Pai. E peço para que cada um dos que estão nos assistindo agora, meu Pai, que estão participando dessa aula agora, que possam, meu Pai, ser iluminados pelo Teu Espírito e possam compreender essas verdades tão importantes e essenciais para dias como este, Senhor Deus. Dias onde há sofrimento e dor, nós sabemos que a Tua palavra, Pai, é o maior consolo que nós temos. Por isso, em nome de Jesus, guia cada um desses alunos durante esta aula para que possa compreender a Tua verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Já começamos bem, então, né, gente? Bom, vocês sabem que é tradição nossa começarmos com
uma revisãozinha. Nê, você consegue mudar meu slide aí? Eu não estou conseguindo. Ah, foi. Depois você corta isso, tá? É legal, o legal da aula é quando tem os errinhos no meio. Então, ó, não vou cortar, tá todo mundo assistindo aí, não tem edição, a gente vai aprender junto. É isso que eu gosto da classe. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Então, vocês sabem que a gente sempre começa as aulas fazendo o quê, gente? Revisando o que a gente viu na aula passada, né? Então, o tema da nossa aula foi um tema, eu acho, bastante interessante, porque ele até hoje, ele influencia nas nossas vidas, né? Até hoje, nós sofremos com a consequência do quê? Da queda do homem, como a gente viu na semana passada, né? Essa experiência humana com o pecado, né? Essa questão do pecado, a gente viu lá em Gênesis, a desobediência humana, o pecado original, como vocês estão podendo ver aí na tela, né? E a gente viu quais foram as causas dessa queda. Lembra que eram 3 elementos da tentação, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tudo isso aconteceu com Adão e Eva e por isso eles foram levados a desobedecer a Deus e a pecar. Lembram disso? Que a gente acabou conversando, né? Que um dos principais resultados da queda foram o medo, né? Para as mulheres, o sofrimento na gravidez, parto com dor, para os homens, né? A questão de trabalhar, do cansaço, de ter que trabalhar para se sustentar a família, sustentar a casa, a morte, né? A mudança dessa natureza humana que hoje a gente vivencia isso, né? E a morte espiritual, a morte que muitos se encontram hoje, que é essa separação de Deus, né? Nós vimos isso e uma das coisas que me chamou a atenção, que durante a aula, uma pessoa perguntou assim, nossa, alguém que não conhece a Deus, alguém que, né, não tem conhecimento, não tem um relacionamento como nós temos com Deus, pode agir ou ter atos de bondade, né? E eu queria saber se algum professor aí quer responder. Eu vou me aventurar nessa questão. Atos de bondade. Será que alguém que não tem Jesus pode ter isso? Sim. Né? Vamos lembrar da árvore ao qual Eva tomou fruto ali e comeu, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Na natureza humana, a gente vê que existe, somos criados por Deus, em nós há essa essência, há o bem e o mal. E não só isso, o Espírito Santo ainda continua agindo sobre a terra. Por isso que nós não somos seres que matam um ao outro o tempo todo, que estamos vivendo, as pessoas que não têm a Cristo não são assassinas, matando as pessoas, mas tem-se uma bondade que vem de Deus. É claro que são aqueles 2 pesos dentro de nós, né? A presença de Deus em nós potencializa e nos leva a fazer cada vez mais o bem, cada vez mais a bondade, né? E a ausência de Deus, o distanciamento de Deus, também nos faz seguir um pouco o desejo do nosso homem carnal, natural, né? Que é basicamente mal, mas não todo o mal. Então, essa é a visão que eu tenho e por isso nós não estamos vivendo num mundo tão horrível. O Espírito Santo continua agindo, mesmo naqueles que ainda não conhecem. Essa é a graça divina operando também, né? E aí, mais alguém quer colaborar? Eu tenho uma percepção, assim, que é possível o ser humano cometer atos de bondade? Claro que sim, né? Seja ele cristão ou não, né? Embora todo ato de bondade do ser humano, sem Cristo, ele tem a sua origem no egoísmo. Como isso, o ato de bondade tem a sua origem no egoísmo? O ser humano ele não é bom em si, né? O ser humano é mau, fruto da queda. Então, o ser humano sem Cristo, os seus atos de bondade se resumem em fazer atos de bondade para que ele possa se beneficiar, ou seja, eu cometo atos de bondade para que eu possa receber atos de bondade. É nesse aspecto que eu olho o ser humano sem Cristo, né?
embora Deus possa fazer uso desses atos de bondade para beneficiar, para auxílio aos seus filhos. Dessa forma que eu vejo. Legal. Quer falar, Isaías? Pode falar. Quando a gente... todo mundo nasce no pecado, né? Mas todo mundo tem semente de Deus, né? Porque Deus, quando soprou em Adão, ele assoprou, fez dele alma vivente. Então, todos os atos de bondade, mesmo não sendo, mesmo não tendo nascido de novo, ele é influenciado pelo Espírito Santo, porque o homem é mau. A Bíblia diz que o coração do homem é mau. Nós só pensamos maldade. Então, essa semente que Deus coloca no homem faz com que ele cometa assim atos de bondade. A gente vê muitas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, mas são tão bondosas, né? Faz muitas caridades. Então, tem sim essa influência, mas depois do nascer de novo, as coisas mudam, porque aí a gente vai para o lado espiritual. Um exemplo clássico na Bíblia mesmo, que a gente pode ver de uma pessoa que foi extremamente usada por Deus, mas que não conhecia Deus, que é Ciro, né? Um imperador persa, e ele está registrado na palavra do Senhor, lá em Isaías 45, e ele é um instrumento que Deus escolheu para o quê? Ajudar o povo de Jerusalém a voltar do cativeiro da Babilônia, depois que ele conquistou, né? Depois que ele derrotou a Babilônia. Permitiu que o povo dele mesmo, usado por Deus, voltasse para Jerusalém, né? Então, a gente vê, sim, que através de Deus as pessoas podem ter e agir com bondade, né? E o que a gente viu também na última aula foi que todo ser humano nasce pecador, né? A gente já nasce com a natureza pecaminosa, né? Vamos seguir. E hoje, pode falar. Uma lembrancinha aqui, uma pregação do pastor Semolini, que o título era usado, né? Mas aprovado. A gente pode ser usado por Deus, a pessoa pode ser usada por Deus, mas não aprovado, quando não nasce de novo, né? Então, a aprovação de Deus que é importante, usado e aprovado por Deus, porque nós podemos dizer que nem você já conhecido, né? Ele chama de meu servo, né? Não era, né? Não era, né? Deus usa quem Ele quer. Então, usado sim, aprovado, né? É que somente com o novo nascimento. É isso mesmo. Gente, hoje nós vamos falar do homem natural. E aí eu já gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, lá no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. E aí eu também... hoje eu vou explorar os professores, né? Eu vou deixar com que eles falem mesmo. E hoje eles vão me auxiliar também lendo a palavra de Deus. Então, quem achou aí... Posso começar aqui? Pode ler. Pode. Tá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aê, obrigada, Nê.
Gente, eu vou começar então a aula, né? A aula nova, né, no caso, fazendo uma afirmação, que existem duas classes de pessoas do ponto de vista, né, da vida espiritual, né? Que são os salvos, nós, para a glória de Deus, e os não salvos, né? Então, quando a gente diz que existem duas classes de pessoas, dois pontos de vista do lado espiritual, a gente está dizendo que tem o homem espiritual e o homem natural, que é a nossa dedicação hoje, né? Nós vamos falar sobre o homem natural. E os versículos que o Ernesto leu para a gente, eu gostaria de chamar a atenção para o primeiro versículo, capítulo 1 Coríntios 3:1. Paulo diz assim, né? Que ele não pôde falar com eles lá de Corinto como pessoas espirituais. Por quê? Porque eles ainda precisavam o quê? Amadurecer, crescer, mudar algumas coisas. Paulo até diz aí, nossa, vocês ficam questionando quem é de quem, o que é o quê. Ainda tem essas discussões, essas brigas, essas divisões, né? Vocês ainda não estão vivendo como homens maduros ou como homens espirituais, né? Paulo está chamando a atenção e ele vai usar o homem natural lá em 1 Coríntios 2, volta um pouquinho, versículo 14. Um outro professor pode ler para mim? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso, né? Olha aí Paulo usando essa expressão, o homem natural, ele não pode entender as coisas que são espirituais, tá, gente? Isso, Paulo utiliza essa expressão, né? O homem natural, as pessoas que não foram salvas, que não experimentaram eu vou contar uma experiência para vocês que tudo aconteceu. Quando o meu pai estava para se converter, a gente sempre chamou ele para ir para a igreja, né? Eu, minha mãe, minhas tias, sempre a gente incentivava ele, né? E passado um tempo, a gente ganha umas novas armas, né? A gente ganha umas novas estratégias. A nossa estratégia era orar. Orar. Nós certo, o Senhor ia tocar o coração dele, né? E aconteceu isso, tá, gente? Um dia, eu e minha mãe, a gente chamou meu pai, convidamos o meu pai para ir na igreja. E, bem, ele falou, vou, ótimo, né? Ligamos para as tias, né? Ó, meu pai vai, né? O pessoal conhece lá como Fugiu, né? Dr. Jorge Fugiu. Ó, ele vai para a igreja. Tudo bem, todo mundo cuidado, naquela receptividade, a igreja sempre recebeu a gente muito bem, até hoje recebe, com aquela equipe maravilhosa. E aí a gente fomos para a igreja. Chegando na igreja, gente, quem já passou por encontro aí, sabe do que eu estou falando. Por quê? Foi um culto, o Ernesto estava balançando a mãozinha aí, né? Foi um culto de volta do encontro, né? Quem experimentou o encontro sabe do que eu estou falando, né? A gente não pode revelar, porque as experiências que a gente vive lá são muito... E a gente sai de lá não querendo que o culto acabe. E eu lembro, gente, que foi volta do culto, no culto, o pastor Reginaldo, que nem era pastor na época, ele não conseguia louvar, né? O louvor não conseguia ficar em pé. Quem foi pregar, eu acho que era o irmão André que estava pregando na noite, ele não conseguia pregar. E a igreja inteira foi tomada de um poder, de um poder mesmo de Deus, a graça de Deus estava ali e a gente conseguia sentir. Quer dizer, eu e minha família, a gente não sentiu, tá, gente? Por quê? Porque nós ficamos muito tensos, né? Para encurtar a história, né? Foi aquele poder, né? O pessoal falando em línguas.
e aquela graça, né? Aquele fogo poderoso que a gente vivencia e experimenta. E aí, quando chegou em casa, a gente tenso, né? Aí a gente foi perguntar, né? E aí, pai, né? Minha mãe, e aí, né? Gostou do culto? Ele, eu amei o culto. Eu amei o culto. É legal porque tem um louvor, né? Que é bem legal, é bem animado, deixa a gente para cima. Mas tem também essa questão do transe, né? Vocês entram em transe, né? Eu tô dando esse exemplo, tá, gente? Por quê? Porque meu pai ainda não tinha experimentado o novo nascimento, né? Não tinha vivenciado, não tinha experimentado isso, ele não era convertido ainda. Então, para ele entender as coisas espirituais era muito difícil, né? Para ele, o poder de Deus estava sendo confundido com um transe, né? Ele achava que a música conduzia as pessoas a falar em novas línguas, a, enfim, entrar nessa atmosfera. Quando, na verdade, a gente sabe que é o próprio Espírito Santo nos tomando, nos enchendo e enfim. Depois eu conto o resultado disso tudo, tá? No final da aula eu conto o final da história. Fica aí. Lá em Efésios, também, escrito por Paulo, a gente ele diz dessas pessoas, eu vou ler para vocês, Efésios 2:12, diz assim, ó, que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à consciência da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo diz que essas pessoas, né, o homem natural, é a pessoa que vive sem esperança e sem Deus no mundo. Gente, eu não sei vocês, mas quando a gente lê um texto desse, mexe com o nosso coração, né? Porque viver sem esperança é viver um mundo muito triste. A gente está passando por essas dificuldades agora, a gente vê a sociedade, o mundo, né, mergulhado nessa questão dessa epidemia, mas a gente olha para o alto, né? A gente sabe que isso tudo é passageiro, inclusive aqui a Terra é passageira. Então, quando a gente vê, eu falei isso para vocês na aula passada, quando a gente está diante de um problema, diante de uma dificuldade, nós temos uma esperança que nos conforta, né? E essas pessoas, o homem natural, essa pessoa que vive sem Deus, não tem essa esperança, né? Quão difícil deve ser, né, gente? Quão pesado deve ser viver sem esperança, né? É o homem, gente, natural, o homem natural é o homem na condição atual. Que condição? Caída, né? Dominada pelo pecado. Estão acompanhando aí, né? Ótimo. Agora a gente precisa dizer, tá? Algumas questões com relação às características desse homem natural, tá? O homem natural é como a gente nasce, tá bom? Bonitinhos lá, todo, né? Fofinhos, os bebês. Mas como a gente disse na última aula, todos nós nascemos pecadores, né? Todos nós nascemos do pecado. E aí eu gostaria que um professor abrisse lá Salmo 51, 5. Abram aí para mim, por favor. Vocês estão entendendo, gente? Eu acredito que sim, né? Estamos falando. Pode ler. Salmo 51:5, então, né? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós sabemos que uma das características do homem natural é o pecado, tá? Por quê? Porque nós já herdamos essa natureza pecaminosa. Então, vocês podem observar aí no ponto número 1, que é pecador, tá bom? Só para confirmar, tá? Porque como a gente está numa escola bíblica, a gente tem que abrir aí. Pode falar, né? Oba, uma pergunta aí que com certeza está aparecendo nos grupos ali. Um bebê recém-nascido tem pecado? Vimos muito essa pergunta, hein, gente? E aí? Algum professor quer falar? A Bíblia afirma que nós nascemos em pecado, né?
Então, desde quando fomos concebidos, nós herdamos o pecado de Adão. A criança nasceu em pecado. Ela precisa ser regenerada. Ela precisa da salvação. Isso aí. Rodrigo, quer completar, Rodrigo? Não, acho que a posição com relação a isso é essa, né? Todos nós nascemos em pecado. O homem, ele é mau. Agora, o que acontece depois, né? A gente pode até debater isso numa próxima oportunidade, com relação à morte de um bebê, né? Aí o negócio fica polêmico, né? Mas quanto ao estado do bebê, de um recém-nascido, com certeza ele é um bebê pecaminoso. Ele tá no pecado, nasceu no pecado, né? Todos nós. Sim, é isso. Gente, vai mandando as perguntas aí que ao longo da aula a gente vai tentando responder, tá bom? Então, nós vimos a primeira característica do homem natural, que é o fato de ser pecador, tá? E viver no pecado. Abram aí, João, capítulo 3, versículo 18. Minha página tá rasgada da Bíblia, gente. Acho que eu gosto dessa passagem. Pode ler aí. João 3,18. Isso. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a segunda característica que eu falo para vocês com relação ao homem natural é o fato dele já estar sob o julgamento, né? Ele já é uma pessoa julgada. Por quê, gente? Porque o próprio versículo fala, né? Que essa pessoa não conhece, não reconhece o Senhor, não reconhece Jesus como o Cristo, né? O Salvador da vida dela, e ela já está condenada, tá bom? Aí eu já dou, né, a terceira característica, que é o fato de estarmos, dessa pessoa, do homem natural, estar o quê? Condenado. Vamos ver onde está na Bíblia? Romanos 5:6. Hoje a gente vai abrir a Bíblia, gente. Romanos 5:16 diz assim: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que deu, porque veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Isso. Aproveita que você está em Isaías. Lê a quarta característica do natural para a gente. Romanos 5, 12 e o 17. O 12 diz assim, ó: portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão vida por um só, Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. E aí, algumas características do homem, né? Que é o fato dele estar morto, tá, gente? Morto espiritualmente. E quando a gente está totalmente separada de Deus, né? É só a gente olhar como nós éramos, né? O estado em que nós estávamos antes de conhecer Jesus, né? Pecadores, julgados, condenados, mortos, né? A gente deu uma pincelada lá em 1 Coríntios, volta lá, gente. Primeira carta, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, né? A gente lê um pouquinho do 2, né? Vou ler para vocês. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
como você no exemplo agora há pouquinho, não conseguia entender as coisas espirituais. Por quê? Porque ele ainda era um homem natural. Ele ainda não havia experimentado o novo nascimento. E a gente só consegue coisas espirituais tendo um homem espiritual, conhecendo a Jesus, conhecendo a Deus, né? Eu não sei vocês, alguém quer falar? Não? Eu não sei vocês, quantos já tiveram a experiência de ler a Bíblia antes de se converter. A gente entende muito pouco da Bíblia, acha ela super difícil de ler, né? Ainda que hoje a gente tenha acesso a Bíblias com versões mais tranquilas, mais fáceis, mas mesmo assim a Bíblia ainda é uma grande incógnita para a maioria das pessoas. Quando, na verdade, a gente tem que entender que antes de nós estudarmos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, a coisa que a gente mais precisa fazer é orar, né? Porque as coisas espiritualmente, as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Então, nós temos que ser espirituais para entender as coisas espirituais, né? Estou acompanhando aí, né? E lá no versículo 6 do capítulo 2 ainda, você pode ler. Rodrigo. 1 Coríntios 2,14? 2,6. 2,6 está escrito assim, ó. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Lá no 12. Pode ler aí, Rodrigo. Aí no 12 está assim, ó. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi gratuitamente. É assim, gente. Como a gente não entende as coisas espirituais, a gente também não aceita, né? A gente não aceita as coisas espirituais e o que a gente não aceita, geralmente a gente o quê? Nem entende, a gente não quer entender, né? Eu vou dar um exemplo da minha vida, tá? Eu sempre tive muita resistência à química. O Alex que me perdoe, ele é químico, mas eu nunca gostei de química. Eu acho que por entender química, né? Eu não aceitava química na minha vida, né? Então, sofri para passar os 3 anos do colégio aí, tive que estudar muito, ralar muito e falei para mim mesma que nunca mais ia estudar química. E aí, agora, para glória do Senhor, voltei a estudar, gente. E agora, o que eu estou estudando tem muito a ver com química. Então, eu vou ter que voltar para a química, aceitando para tentar entendê-la, né? Mas a gente está falando, lógico, das coisas espirituais, né? A gente só consegue entender o que a gente aceita. Por isso que as pessoas... Pode falar, Isaías. Paulo, ele fala aos coríntios aí, porque, na realidade, a cidade de Coríntios ela está muito próximo da Grécia, e a Grécia era o berço dos pensadores, da filosofia. E Coríntios tinha grandes escolas da filosofia. E eles pensavam assim. Eles pensavam nos grandes oradores, eles destacavam essas pessoas. E eles não entendiam espiritualmente. Por isso que Paulo fala, né? Ele não tinha espirituais. Eles achavam que no estudo, né, na ciência, eles eram sábios. Mas, na realidade, Paulo alertava eles que precisavam conhecer as coisas espirituais, né? Havia necessidade de nascer de novo. É isso, né, gente? E é verdade, né? Eu me considerava uma pessoa bastante ignorante com relação à palavra de Deus, né? E não é que eu tenha aprendido tudo, mas ir para o seminário, né, gente? Aí a gente tem 3 seminaristas, né? O Isaías já se formou, o Rotirote e o Ernesto ainda continuam estudando. Essa experiência do seminário, ela é muito agregadora. Mas eu já falei para eles, né? O Isaías sentiu isso. Chegou no fim do seminário, eu falei, e aí? Eu não sei nada da Bíblia ainda, né? Porque o que a gente entende? A gente entende a nossa limitação como ser humano para entender um Deus que é infinito, né? Ele não tem limites. Então, a gente querer colocá-lo dentro de uma caixinha, e a gente nunca vai conseguir colocar Deus numa caixinha. O que a gente pode quanto mais a gente buscá-lo, né? Quanto mais a gente
desejar nos aprofundarmos no conhecimento que ele tem, mais ele vai se revelar a nós, né? Mais ele vai se permitir se conhecer. E isso vai nos dando mais profundidade no conhecimento e no relacionamento que a gente tem com ele, né? Por isso, é tão importante nós participarmos, mesmo que à distância, dos cultos, da escola bíblica, né? De todas as ações aí que a igreja tem proposto para a gente, tá bom? Continuando a aula, além dessa questão das características, essas características, gente, elas acabam se manifestando, né? E acabam se manifestando o quê? Nessa natureza do homem natural. Que gente, o quê? Aí vem uma parte bastante pesada da nossa aula, tá, gente? Porque a gente vai falar de erros, a gente vai falar de pecado, a gente vai falar dessa parte aí que todo homem que é natural, né, acaba se manifestando. Que são obras da carne. Vamos abrir? Gálatas. Ops, passei. Gálatas 5, dos versículos 19 ao 21. Quem puder. 19 e 21. Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu não sei se todos os irmãos conhecem todas as palavras que estão aí, mas a natureza do homem natural, ela se manifesta através desses pecados, desses erros, né? Dessa obra da carne, que são todas essas coisas que a gente, que o Isaías leu pra gente aí, tá, gente? Prostituição, impureza, idolatria, lascívia, né? Algumas versões tá porfias, né, gente? Porfias são discussões, brigas, dissensões. O que são dissensões? A falta de concordância, de harmonia que a gente tem. E aí, se você, já até vou dar uma sugestão, caso você não entenda algum dessas obras da carne, dessa manifestação que acontece do homem natural, manda pra gente a pergunta. Não entendi essa palavra, o que significa, que a gente já responde para você aí no chat, tá bom? As obras das trevas, tá? A natureza do homem natural se manifesta também aí. Efésios, um pouquinho para frente, Efésios 5, do capítulo 3 ao capítulo... do versículo 3 ao versículo 5. Efésios 3, do 5, do 3 ao 5, está escrito assim, Mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha aí, né? A gente vê essa manifestação aí do homem natural através também dessas obras das trevas, tá? Por exemplo, uma das palavras que me chamou a atenção que a gente não usa no nosso dia a dia, né? Chocarrices. Chocarrices, E aí a gente vai pesquisar, né, gente? Chocarrices são zombarias. Sabe aquela pessoa que age na maldade para zoar a pessoa, né? É diferente da gente que está sempre brincando, sempre interagindo entre os irmãos, tal, na igreja. Não, essa pessoa, ela faz porque ela quer ver o outro ferido, ela quer ver o outro, sabe, para baixo, triste, por causa de uma questão, sei lá, às vezes do corpo, acaba zoando a pessoa, mas para maldade, né? Não é para alegrar a pessoa. Pode Nós falar vemos aí o bullying, né? A palavra nova, o neologismo do bullying. São essas chocarrices que a Bíblia descreve, né? Que estão com um português ali um pouco mais arcaico, né? E hoje já tem esse termo.
mas encaixaria, né? O bullying, muitas vezes a pessoa faz por maldade, por provocação. Isso é da natureza humana, isso é a raiz do pecado se manifestando. Por que tem tanto bullying? Porque as pessoas não têm buscado a Deus. Quando começamos a buscar a Deus, se começa a olhar para o outro, a amar o outro como a si mesmo, as coisas mudam tanto, tanto, tanto. Por isso é tão importante a gente rever a palavra de Deus para identificar nas obras da carne aquilo que talvez ainda em nós tem que ser tratado através do poder de Deus, né? Com relação a isso, né, só para completar o que o Ernesto falou, a gente tem vivido muito isso, né? Uma época em que a gente vê no outro o que incomoda e o que está errado em nós, né? Os psicólogos aí podem afirmar isso mais, né? Mas quando a gente acaba focando na pessoa algo que a gente acha que é ruim, é porque nós estamos fazendo esse erro, ou a gente tem esse problema, ou a gente não tem esse discernimento para entender e assimilar e processar as coisas aí dentro de nós, né? E sim, isso acontece, tá, gente? O bullying é real. A terceira forma, né, da natureza humana se manifestar é através da natureza terrena, né? Homem natural, gente, ele é o homem carnal, ele é esse homem terreno, o homem que está preso às coisas, ao pecado, né? Às vontades. Vejam aí, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, versículo 5. E até lembrando, pessoal, aí, ó, abre a Bíblia, porque essa aula tem que abrir Bíblia. Aprende a buscar a palavra. E a gente está de Deus. abrindo aqui junto, né, Nê? Ó, tá tudo aqui. E até, se permite, eu vou ler esse texto. Pode ler. Capítulo 3, versículo 5. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. É legal pensar nesse ponto, né? A avareza, ela é um tipo de idolatria ao dinheiro, né? As coisas que a gente quer, né, possuir, e a gente às vezes não mede esforços, né? Foca só nisso, para tentar conquistar, passa por cima das pessoas, de tudo, né? E é verdade. E assim, gente, quantas pessoas que a gente conhece que vive assim, né? Vive dessa forma, com impurezas, com ciúmes, em meio aos problemas de glutonaria, de bebedices, de lascívia, né? E tantos outros problemas, eu vou dizer problemas, né? Pecados que a gente viu aí que o homem natural, a natureza do homem se manifesta. Só que assim, a gente estava até pouco tempo atrás vivendo dessa forma, né? Por quê, gente? Porque teve um momento da nossa vida que foi a virada da chavinha, né? Eu tô falando do quê, gente? Tô falando da nossa conversão. Mas houve um momento, até as pessoas que são crentes de berço, né? Eu estava conversando com o Jadiel e na preparação da aula, e eu falei para ele, eu falei assim, que momento? Porque ele nasceu, né, em berço evangélico, sempre foi crente, né? Sempre frequentou a igreja. E eu falei para ele, que momento da sua vida você entendeu? Teve esse momento? Porque eu nunca fui, né? Eu me converti aos 13, 12 anos, né? Mais ou menos. Então, ali foi um momento marcante na minha vida. E ele falou que sim, teve um momento que ele entendeu e tomou uma posição e solidificou a fé. E eu tô falando isso, tá, gente? Porque muitas vezes a gente esquece desse nosso passado. E não que eu quero que vocês fiquem lembrando o passado, mas a gente acaba julgando, a gente acaba criando um filtro tão ruim. Ai, essa pessoa, sei lá, tem problema com bebida, vamos dizer assim. E a gente acaba apontando, julgando, zombando, acaba não querendo essa pessoa por perto, não querendo essa pessoa no nosso convívio social, quando, na verdade, qual é o nosso papel como cristão? É o quê? É pegar esse homem, né, esse homem que está no pecado, que está ali no erro e ter o mesmo amor com que Jesus teve, né? Nosso olhar deve ser o olhar de Cristo para com a pessoa, né? Ele olhou para aquela prostituta
E o que ele fez, gente? Ele falou, ó, né? Tava para ser apedrejada. Ele falou, ó, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O único ali que podia tirar pedra, gente, era ele mesmo, né? Quando, na verdade, ele não fez isso, né? A gente lê na passagem, ele dispersa a multidão, acolhe aquela mulher com amor e pede para ela mudar, né? Ele dá uma oportunidade para aquela mulher reconhecer o erro, entender que ela estava agindo de forma errada e mudar. É isso que a gente precisa, né? Por isso, eu tenho visto as células acontecendo ainda. Por isso, a gente tem um trabalho de evangelismo com algumas ações. E é por isso que nós precisamos fazer o nosso papel como cristão. Por quê, gente? Porque as pessoas precisam se livrar dessa natureza, se livrar desse homem natural, dessa condenação do pecado, desse julgo do pecado, tá? Então, é extremamente importante que a gente haja dessa forma, né? Haja com amor, tá? Por quê, gente? Porque a gente já vai lá para a conclusão. E quando a gente lê a conclusão, a gente vai entender que o homem natural, ele age dessa forma. Por quê, gente? Porque ele está separado de Deus, né? E a gente viu que ninguém que está separado de Deus pode ter uma vida com esperança. Ou pode... pensa, né, gente? Como é viver sem Deus? Né? Eu tenho umas coisas da infância, assim, muito consolidadas na minha mente, que eu lembro que eu sempre, apesar de não ser cristã, né, de berço evangélico, digamos assim, eu sempre orei, né? Então, eu sempre tive Deus, o socorro, o Deus que merecia ser reverenciado. Eu sempre tive isso na minha mente. Só que depois que eu me converti, isso foi consolidado, né? Aquilo que estava separado, eu pude entender que eu podia me chegar a Deus mais próximo. Eu podia estar com Ele, me relacionando com Ele, né? Porque é Deus e a gente precisa ter um olhar de misericórdia, de amor para com as pessoas. É que o homem, ele não é Deus, pelo contrário, né? Ele é amigo do mundo. E o que o mundo oferece? Bom, né? Pelo contrário, vai incentivar essa pessoa a pecar mais, errar mais, né? Quando você, uma multidão, você acaba seguindo essa multidão, né? Por isso é tão bom o movimento fortalecido da igreja, que é ainda um homem natural, ela vive as próprias vontades, a vontade da carne, a vontade do pensamento. Então, vontade, ela vai lá e faz. O Alex costuma dizer que pecado é como se fosse um chocolate, uma barra de chocolate, que você vai ver lá, os chocolatras aí, sabem o que eu estou dizendo, vê o chocolate, vê que barra linda, né? E você louco para comer o chocolate. E o homem natural, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai lá e vai comer, né? Vai seguir esse pensamento, esse desejo, essa vontade da carne. Nós, né? O que acontece na nossa vida? O oposto, né? Opa, né? A gente vai, tenta, né? Desviar disso. O que acontece, gente, outra questão que é extremamente importante da mesa do homem, né, natural é que, infelizmente, ele não consegue, ele não tem condições por si só de se salvar, né? Às vezes a pessoa está envolta em tanto pecado, tantas coisas ruins, que ela nem consegue reconhecer o que está ruim. Ou reconhece, tem vergonha de dar um passo e procurar ajuda, ou dar um passo e pedir uma oração. E tantas coisas acontecem que a pessoa se vê perdida. Infelizmente, a pessoa não tem nas mãos assim a capacidade de falar, não, eu vou mudar e acabou, tá? Porque essa natureza, ela sempre acaba dominando ele.
né? A vontade da carne, as obras da carne, acabam sufocando essa pessoa, tá bom? Vocês estão entendendo? Sim, sim. Tá. E outra coisa, óbvio, né? Assim com a minha vida, assim como foi com a minha vida e com a vida de todo mundo aí que conheceu a Jesus, a única fonte de salvação, de mudança, de transformação que essa pessoa tem é através de Jesus. É conhecendo Jesus, tá, gente? Não existe outra fonte de mudança, de transformação, não existe, tá? Nós sabemos porque nós somos testemunhas vivas desse poder transformador que Jesus tem, né? As nossas vidas estavam desse jeito, né? Caídas no pecado. Nossa, Bárbara, mas mesmo você com 11, 12, 11, nessa faixa, tá, gente? Que eu comecei a frequentar a igreja e depois comecei a frequentar a igreja que eu me converti, né? Meus alunos sabem, não vou comentar aqui para não tomar muito tempo, mas há um processo que a gente passa, né? A gente entende a importância. E eu falo para vocês, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu sou fruto de escola bíblica, porque foi ali nas aulas do Anderson ali, a gente tinha aula, gente, num galinheiro, e era uma bênção, porque tudo que a gente queria era chegar no sábado, que a nossa escola bíblica era de sábado, me reunir com o pessoal e discutir as coisas. E eram aulas maravilhosas, que até hoje eu me recordo, eu tenho as revistas que a gente utilizava na época, e eu sei que o que Deus permitiu que eu vivesse até 11, 12, 13 anos, para que eu entendesse que tudo isso é muito pequeno, né? O que o mundo oferecia, por mais assim saboroso, apetitoso, interessante que parecesse, não é melhor, né? As melhores coisas nós desfrutamos quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, né? E isso a gente só tem, a gente reconhece que é o nosso Senhor, nosso Salvador, né? Não existe outro meio, né? Então, eu gostaria de, lógico, né, a gente salientou as características, a manifestação dessa natureza, do homem natural, mas eu gostaria de chamar a atenção, tá, gente, para o nosso papel. Nós temos uma missão aqui enquanto igrejas, enquanto igreja, né, que é pregar, que é falar do amor de Deus, que é viver esse evangelho na sua máxima. Não é fácil, né? E não estou falando que nós estamos, que a gente não peca, porque a gente sabe que a gente peca, né? O que a gente não tem é mais esse jugo do pecado, né? A gente já não vive para pecar, a gente vive para ser o que Jesus, né? Então, isso que é o mais importante. Alguém quer falar, completar? Quando nós... Faz aí, por favor. Há 2 aulas atrás, nós falamos do homem original. Nós aprendemos sobre a constituição do homem, né? O corpo, alma e espírito. E a tendência da nossa alma, do nosso ser pensante, é se inclinar para as coisas da carne, que nós lemos aí em Gálatas 5, né? Mas a Bíblia nos convida a viver no espírito, como Paulo fala aí no texto que nós lemos. A nossa tendência para a carne, mas nós a viver no espírito. Porque viver, o espírito tipifica, o espírito de Deus, ele conversa com o espírito do homem. Então, é nesse nível que Deus quer que a gente esteja, é nesse nível que a gente está com o novo nascimento. O homem espiritual. E, estando no homem espiritual, as coisas mudam. Como bem disse a Bárbara, a gente não vai pecar mais? Não, a gente vai pecar, mas a gente não vive mais em pecado. Mas Deus sempre, Jesus sempre, no seu sangue, chancela, né? O seu pecado. Por isso é importante deixar o homem natural para trás, né? Agora, nós somos
Nem queria falar? Sobre esse tema também, é importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? O que é essa amizade com o mundo, né? A gente muitas vezes, quando não conhece a Cristo, nós vivemos algumas práticas que todo mundo faz. Por exemplo, todo mundo bebe, vou beber também. Todo mundo fuma, vamos fumar também. Todo mundo, principalmente aí tem alguns adolescentes assistindo, talvez, né? Que estão nos acompanhando aí. O mundo prega para a gente fazer coisas e a gente, quando tende a isso, nós passamos a sofrer tanto, tanto. E quando nós temos a Cristo, nós temos o discernimento que essas coisas já não são boas, não são agradáveis a nós, né? A gente passa a viver uma outra realidade. É interessante pensar que o Isaías comentou muito bem, né? Que a nossa tendência como humanos é cair, é tender ao pecado. Mas quando Cristo habita em nós, não que a gente vai parar de pecar, né? Isso é impossível ao homem, mas ele tem o discernimento daquilo. O pecado parece que ele dói em nós. Quando a gente pega, a gente percebe que está pecando. Isso dói em nós. E aí a gente falou, opa, não, isso aí não está legal. O Espírito Santo testifica, que o Isaías falou, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e nos mostra que aquele caminho não é bom, né? Então, é legal de pensar sobre isso. Até, acho que no Zoom que a gente vai ter logo depois, vai ser legal essas perguntas aí, né? Com certeza. Tá dando umas cortadinhas, mas vamos seguindo firme aí, gente. Vamos, dá para entender. Viu, gente? Lembra que eu contei uma história no começo, né? E eu tô devendo agora o final dessa história. Depois desse culto que meu pai foi, e ele viu esse manifestar de Deus, quando Deus quer, ele faz a obra na hora certa, tá, gente? Aí ele foi uma terceira, uma quarta. Quando a gente viu, ele já estava frequentando a igreja, já queria fazer cursos, já queria se batizar, né? E foi então, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa investir mais tempo, se dedicar para a obra de Deus, que se a gente se coloca à disposição como uma ferramenta dele, o resto ele faz, né? Ele toca os corações, ele toca a mente, o corpo, e as coisas vão acontecendo, e as transformações vão acontecendo. E para a gente encerrar as nossas aulas, eu vou lançar um desafio para você, aluno, que está estudando a gente aí. Esse desafio é um desafio interessante, porque eu contei uma parte do testemunho da minha casa, da minha família. E assim, tá, gente? Para quem teve a oportunidade de conhecer meu pai, sabe que ele foi um grande homem de Deus, né? Sempre dedicado, sempre amoroso. E isso, ele não ficou só pra gente aqui, nós quatro, né? Nós cinco. Ele levou isso pro trabalho. Até hoje, as meninas que trabalhavam com ele, os outros médicos, nos animou. Seu pai sempre tinha uma palavra de amor, sempre teve uma palavra de carinho. Mas nem sempre foi assim, tá, gente? Meu pai sempre foi um homem muito bom, muito correto, muito íntegro, mas ele teve isso, né? E eu tô dizendo que é interessante a gente ver o trabalhar de Deus. E é isso que a gente quer saber, né? O desafio dessa semana é exatamente esse: você gravar um vídeo rápido ou escrever, né? Como a sua vida mudou depois que você conhece. Eu tinha uma vida totalmente errada, eu errava assim, eu errava assado, eu achava desse jeito. Eu, por exemplo, tá? Eu vou dar um testemunho bem rápido aqui pra gente já caminhar pro fim. Eu achava, sinceramente, que todo crente se achava louco, né? Não que se achava louco, eu achava todo crente louco, né? Eu achava na igreja, na rua da minha casa, assim, tinha várias igrejas, e a gente falava assim: esse crente acha que não morre, porque andava tudo no meio da rua, né? Andava tudo junto, assim, um bando de gente andando com a biblinha, né? E eu falava assim: crente se acha, né? Crente se acha que não morre, acha o dono da verdade. Mas, na verdade,
depois que eu me tornei crente, eu entendi, né, que a nossa esperança está em Cristo e nós somos os detentores da verdade, sim, porque nós somos de Deus e nós pertencemos a Ele e Ele é a verdade das nossas vidas, né? Então, conta pra gente, né? Escreve na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, nem sei mais, tá, gente? Eu só uso essas duas redes sociais, mas mostra pra gente como a sua vida transformou. E isso não vai ser pra gente, tá, gente? Só. Né? Só para os professores, só a liderança da igreja, mas vai ser para as outras pessoas da igreja entender como a sua vida foi transformada. E isso vai servir de testemunho para quem acessar a sua rede social, né? Entender que a sua vida, nossa, essa pessoa nunca foi, eu nunca imaginei, né? Quando já ouviram isso? Nossa, minha vida era assim, né? E é tão legal ver e compartilhar o que o Senhor fez, né? Então, por favor, compartilhe história, o que Deus fez na sua vida, na sua empresa, enfim. Marca a gente, tá? Marca a hashtag BAE, hashtag EBD, para a gente ir construindo aí umas histórias de testemunho e aí criar uma grande rede de edificação das vidas. Amém? Senhores, eu queria agradecer pessoalmente cada vez pela disposição, pelo carinho, pela participação. Que Deus abençoe muito vocês, muito mesmo. Cada um pode falar, vou deixar. Ô, Bárbara, queria comentar algo que acho que é uma das muitas lições que a gente pode aprender dessa sua aula rica em lições, né, em aplicações, é de que o homem natural ele está preso na escuridão, né, do pecado, ele está cego e nós temos que ter essa consciência que um dia éramos nós nessa posição, né? Um dia éramos nós. Todo ser humano ele tem o seu ponto para sensível, vamos dizer assim, no sentido de fragilidade. Cada um tem a sua fraqueza e nós temos que olhar para essas pessoas com amor. Sim. Nós temos que olhar para essas pessoas sabendo que o elo de contato para que seja restabelecida essa conexão deles para com Deus somos nós, a igreja, e que nós possamos ter essa consciência depois dessa aula e que nós possamos hoje refletir um pouco mais sobre isso e agir um pouco diferente, de olhar para as pessoas não como pessoas que estão indo para o inferno e estão perdidas e fazem parte do outro grupo, do outro lado, não. São pessoas que estão esperando por alguém como nós na oportunidade de serem resgatadas. Isso mesmo, isso. Né? Nós temos esse papel. E por isso acho que é tão importante esse... Só complemento. Mas aí, Só como o Rodrigo falou, eu queria complementar com um versículo que está lá em Colossenses, versículo 3, que fala assim, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Então é importante, né? Como a Bíblia testifica isso, né? Nossa vida já está escondida com Deus no céu, né? Com Cristo em Deus no céu. Então, já somos mortos por esse mundo, que já não se importa mais, né? A gente vê essa situação que as nações estão vivendo, o mundo está vivendo, e muitas vezes perturba, né? Ou tenta perturbar a gente, mas a gente nós não fazemos parte das coisas terrenas. Nós temos que olhar lá para cima, né? Pensar nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra. A Bíblia diz. Glória a Deus, isso mesmo. Ney, quer falar? O que Isaías colocou, né, foi muito importante, o que o Rodrigo colocou, e isso vem de encontro com esse desafio que você propôs, né, Bá? Porque quando a gente compartilha o nosso testemunho de vida, o que Deus fez em nossas vidas, isso reforça para as pessoas o quanto Deus transforma, o quanto Deus pode pegar qualquer um de nós, porque aqui nessa aula, você que está assistindo, você tem a tua história, e muitas vezes alguém que você conhece não sabe da tua história e como Deus transformou a tua vida. E ao ouvir isso, ela fala, poxa, mas eu conhecia a Bárbara, eu conhecia o Rodrigo, o que eles eram, né? E agora eu estou vendo essa pessoa diferente, de fato, houve uma mudança. É importante a gente divulgar isso, compartilhar isso. Por isso que é tão importante. O desafio não é um desafio que você tem que fazer por nós, mas é um desafio como cristão,
de você levar para alguém que te conhece o teu testemunho, para que ela possa confiar em Deus, não apenas pelo que ela escutou, pela aula que ela assistiu, mas sabendo a tua vida, a tua história, falar, olha, eu lembro como ele era e ele está bem diferente, ela está bem diferente. A gente possa tomar posse desse desafio e aproveitar esse momento, né? Porque nós estamos num momento de crise, de dificuldade, todo mundo com tanto medo, e esse é o momento que a igreja tem que se levantar para fazer algo. E esse algo começa por levar o evangelho. E como? Através das nossas vidas, principalmente, né? E isso acho que é o mais relevante para esse final de aula. Isso, gente. Então, tá lá o desafio, né? Da gente testemunhar aí para o mundo o que Jesus fez, faz e fará nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, participação, pelos professores. Muito obrigado, queridos. Vocês são bem nas nossas vidas. E gostaria de, por favor, pedir para o professor Isaías orar para a gente encerrar a aula. Amém. Amém. Feche os olhos. Senhor, nós te agradecemos e tirou da nossa condição de homem natural e nos colocou, Senhor, na condição de espiritual. Senhor, somos gratos por nos alcançaste de maneira, Senhor, grandiosa. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender o teu querer, o teu possamos terminar, Senhor, a nossa mudança, o nosso novo nascimento, a nossa vida em Cristo. A cada um, Senhor, essa mudança na sua vida e venha testemunhar. Amém. Até a próxima semana, gente. Deus abençoe. Amém. Foi, né?